Muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do MAC. Hoje nós estamos aqui para apresentar um quarto simpósio internacional digital Espaços de Mediação, que tem como tema Desenho como Prática da Memória. O museu tem feito esforços para se manter em atividade nesse período, algumas exposições que a gente conseguiu abrir já com a visitação presencial, alguns cursos oferecidos no formato digital e sempre lembrando dos cuidados que a gente precisa continuar tendo em meio a essa pandemia. O museu tem tomado todas as precauções e está em atividade respeitando todas as pessoas que podem, então, conosco participar dos eventos. Estamos aguardando a vacinação. Esperamos que a vacina chegue a todos o mais breve possível. Enquanto isso não acontece, use máscara, tenha distanciamento social, use muito álcool gel e visite, então, com segurança nossas atividades. Os cuidados de cada um de nós se refletem nos cuidados com todos, com todes. Precisamos todos estar protegidos nesse momento e contamos com vocês. O Simpósio Internacional Espaços de Mediação nasceu lá em 2011, né? E hoje a gente chega ao quarto com esse tema Desenho como Prática da Memória. Esse tema foi pensado a partir da exposição Memorial do Desenho, que foi inaugurada no MAC em junho de 2019, mas que continua à disposição do público para ser visitada, né? Esse evento é organizado pelo MAC USP, pelos professores Edson Leite e Carmen Aranha, pela professora Rosa Yavelberg, da Faculdade de Educação da USP, e pelo educador do museu, Evandro Nicolau. Tá? Ele conta com o apoio do programa de pós-graduação em Interunidade em Estética e História da Arte, né? Do Grupo de Pesquisa Arte na Educação, Formação de Professores no Currículo Escolar, CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Hoje a gente tem aqui a participação, o apoio dos tradutores, a Laura Mortara, para a tradução simultânea, e a tradução em Libras com a Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. Para dar início, então, a esse quarto simpósio internacional, eu gostaria de introduzir e passar a palavra para a professora Ana Magalhães, que é docente e diretora do MAC USP. Bom dia, professora Ana. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada por essa apresentação e essa abertura. Eu dou as boas-vindas a todas, todes e todos, virtualmente ao Museu de Arte Contemporânea da USP, relembrando que o museu já está aberto à visitação desde janeiro. Ele teve um período de fechamento quando nós entramos em lockdown novamente em março e abril, mas ele está aberto à visitação com várias atividades, inclusive a exposição Memorial do Desenho, que continua em cartaz. Eu gostaria de desejar a todos, todas e todes, um bom simpósio, que vocês tenham boas discussões. Dou as boas-vindas aos convidados que participarão desse simpósio. Hoje, dou as boas-vindas, né, à professora Rosa Yavelberg, que vai coordenar os trabalhos essa manhã, e ao professor Rolf Laven, que é com o nosso convidado internacional, e desejo a vocês, então, uma bela discussão. Muito obrigada e muito bem-vindos e bem-vindes ao MAC. Obrigada. Eu devo passar a palavra à professora Rosa Yavelberg. Obrigada, professora Rosa, bom dia. Bom dia. Bom dia a todas, todes e todos. Eu sou a Rosa Yavelberg, eu sou professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu vou mediar essa conferência da manhã, lembrando que a gente é acompanhado pela equipe de tradução da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência,
com as tradutoras simultâneas Laura Mortara e Denise Lima, e os tradutores de Libra, Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. Como já disse, né, o Sérgio Miranda, ele informou que o público poderá fazer as perguntas por intermédio do chat, né, do YouTube. Depois, no final, o professor Rolf Laven vai respondê-las. Então, eu agradeço também e agradecemos o apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, PGEA, o Grupo de Pesquisa Arte na Educação na Formação de Professores e no Currículo Escolar do CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES. Então, eu vou passar agora, então, a palavra para o professor Rolf Laven. Rolf Laven é artista visual, professor titular do Departamento de Escolas Secundárias da Universidade de Educação para Professores de Viena, University of Teacher Education, Viena. Nascido na Alemanha, mas com formação austríaca, ele é um dos principais pesquisadores do trabalho de Francis Eck, que atuou na Áustria nos séculos XIX e XX, e hoje é tido como uma referência na história da arte e educação. O professor Rolf Laven desenvolveu sua pesquisa nos campos de refugiados argelinos do Saara Ocidental. A apresentação do professor será em torno de 60 minutos, e faltando 5 minutos, eu vou avisá-lo para darmos início ao debate. Professor Rolf, me passa a palavra. Good morning, everybody. It's a pleasure for me. Bom dia a todos. É um prazer para mim ser um convidado na sua instituição e falar com todos vocês. Para mim, é a segunda vez que eu estou em São Paulo, esta vez apenas de forma digital. Talvez a próxima vez seja possível interagir diretamente, face a face. A palestra que eu farei será sobre atividades educativas no campo de refugiados de Polisário. Eu acabei de esquecer de colocar minha apresentação. Estamos aqui agora. Eu utilizei uma abordagem de empoderamento criativo. Temos esses programas de atividades educativas nesses campos de refugiados na área de Polisário, que vai ser apresentação e discussão. Primeira vez que que desenho e criação foram introduzidos a professores e crianças nessa região Sarauí. A abordagem de praticar uma perspectiva de empoderamento como professor por meio de atividade criativa é o foco dessa contribuição desse texto. Os modos de comunicação educacional, funcionais e também não verbais inerentes às imagens, aos processos de criação de imagens, são exemplificados na Campa do Campo e aqui são iluminados como uma auto-orientação para o empoderamento. Como isso acompanha as residências de pesquisa, o conceito de empoderamento significa formas específicas processuais de ação e apoio que se vinculam explicitamente às habilidades e possibilidades dos participantes. Isso significa tornar os recursos visíveis, o que visa superar qualquer enfoque nos déficits. O empoderamento serve à habilidade de desenvolver estratégias, habilidades e recursos, e também à aquisição de habilidades e conhecimentos. Eu vou criar essa tarefa como identificação nos recursos individuais e coletivos no âmbito do projeto. O principal projeto ou a ideia seria de empoderamento, orientação de recursos, desenhos infantis e também contação gráfica de histórias ou narrativa gráfica. Primeiro, o projeto e suas condições, porque lá é um local muito especial. Durante 3 estadias de pesquisa, de 2015 a 2017, eu conduzi observações em sala de aula
oportunidades de ensino, aprendizagem e workshops, bem como pesquisa empírica qualitativa no desenho infantil como uma atividade educacional criativa nos campos de refugiados argelinos do Saara Ocidental. O projeto foi implementado em colaboração com o Ministério da Educação Saharaui, a Associação de Apoio Saharaui Austríaca e também o Arbeiter Samariter Bund e a Universidade de Educação de Viena. Essas instituições vêm facilitando o treinamento de professores nos campos. Vocês podem ver os campos aqui. Aqui temos Argélia. Aqui temos os campos e eu vou explicar depois que essas fronteiras em laranja até 1975 era aqui a divisão do Saara Ocidental e aqui está parcialmente ocupado e uma parte liberta. Mas os campos de refugiados estão na fronteira da Argélia, próximo à cidade militar Tindouf. Eu vou explicar isso depois. Com outros universitários, os professores da universidade, conseguimos fazer alguns programas de treinamento e formação de professores nesses campos. Os campos autogeridos pela Frente Polisário têm uma infraestrutura e o valor da educação é considerado muito alto nas circunstâncias dadas. Isso significa um grande benefício para a pesquisa de campo realizada nessa aliança de conhecimento. Crianças e professores das aulas ou das salas de ensino fundamental 1 participaram em 3 distritos administrativos, Dakhla, Ausla e Smara, esses 3 campos. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico conflituoso. Grandes partes do Saara, essa parte laranja, é ocupada pelos militares do Marrocos desde 1975, por mais de 2 gerações. Por meio de uma terra minada, ou um muro de pedra, que vem aqui cerca de 2.500 metros de extensão, com campos minados. Então, não há possibilidade de transpor esta fronteira. Essa fronteira está totalmente fechada. Nesse conflito internacional quase esquecido, é um drama na história mundial. As pessoas do Saara Ocidental fugiram para esses campos de refugiados, como tem essa cidade militar, Tindouf, estão seguros aí, mas sempre querem voltar à sua terra natal, que é claro. Eu vou mostrar a vocês a situação de hoje. Aqui podem ver uma imagem do muro, e aqui vocês podem ver um texto escrito por Eduardo Galeano, o escritor uruguaio que escreveu Os Veios Abertos da América do Sul. Ele escreveu que os campos dos refugiados Saara, no sul da Argélia, é um dos locais mais inóspitos dos desertos. Só há vazio, cercado de vazio, só pedras crescem ali. Porém, os saharis, nessa área deserta, conseguiram criar a sociedade mais aberta e a menos machista no mundo islâmico. Os saharis estão esperando. Por 30 anos, eles buscaram a justiça, que parece mais rara ainda no nosso mundo de hoje do que água no deserto. Como vocês podem ver aqui, nada verde, nenhuma planta
nenhuma árvore, só ruas, estradas. Como vocês podem ver aqui, muito lixo. Não é apenas não é gerado pelo Saueris, é um problema global. No Museu dos Campos de Refugiados, vimos desde 1970 o sistema educacional sempre foi importante para eles. É o único bem que eles têm. E é muito importante. E agora é a única esperança que eles têm. Muito bem. A minha atitude e abordagem. No contexto do projeto, eu quis lidar com a atitude de empoderamento, com o destaque de empoderamento, criamos espaços de possibilidades de buscar recursos individuais e coletivos para termos empoderamento. Então, autoconfiança, competência e interesse são explorados e apoiados para lidar de forma exitosa com situações difíceis e estressantes da vida. Em última instância, processos de educação mútua devem surgir que envolvem todos os presentes, inclusive o líder do workshop. A abordagem visada é a qualidade com o projeto em vários níveis, e no máximo, no melhor nível possível também. As pessoas impactadas pela pesquisa não são objetos de pesquisa, mas são parceiros e objetos. Nesse sentido, temos aqui uma troca livre. Aqui temos, em 2005, como foi indicado por um autor, a divisão é diminuir ou retirar o foco eurocêntrico e permitir que haja competências multicentradas. Deve ser lembrado que, além de arte, arquitetura e a comunicação do dia a dia, a cultura também transmite um legado imaterial de tradições especiais e manifestos, realizações que ainda devem ser descobertos. A transmissão desse legado significa a integração da herança cultural na realidade da vida. Eu vou mostrar algumas impressões da vida, do dia a dia, da vida nesses campos. Vocês podem ver aqui. Esse é um dos campos, o nome Al-Sart. 30.000 pessoas vivem nesse campo, e vocês podem ver também que, se observarem, as casas são construídas de tijolos feitos de areia do deserto, e aqui vocês podem ver algumas tendas. Antigamente, eles eram berberes, era um povo berbere que ia de um local para outro, sempre migrando, sempre no deserto do Saara. Agora, eles foram forçados a viver nesses campos. Não são mais nômades. E se eles recebem um pouco de dinheiro, eles compram as tendas. Eu não sei exatamente por quê, mas para eles isso significa prestígio. Então, essa é uma informação muito interessante, que eles perderam as suas tradições completamente. E agora estão dirigindo carros grandes, e existe sempre ventos e tempestades de areia o tempo todo. E não há muitos locais grandes para as crianças brincarem. Como vocês podem ver, uma situação aqui. Esses são os tanques de água, onde a água é levada centenas de quilômetros até chegar ao local, porque não há nenhuma fonte de água. E eles também não têm eletricidade. Esta é uma situação, são jovens, e olha onde eles se encontram.
se eles tiverem eletricidade, é fotovoltaica. E aqui eles conseguem algum tipo de informação sobre o que está acontecendo no mundo. Para mim, também foi muito interessante observar como a alfabetização visual funciona aqui nos campos, porque temos pequenas lojas, e nas lojas você vê desenhos, inscrições nas paredes. Essas são duas colegas minhas que também se integraram na vida social do campo, dos campos. Na tenda preta, estava sendo realizada uma cerimônia de casamento. Falar, conversar e sentar-se e se conectar com eles é uma parte muito importante. E sempre bebendo chá. É um chá muito doce que eles bebem, 4 ou 5 vezes por dia. Depois eu visitei as escolas para obter informações lá sobre como era o sistema educacional. E aqui, vocês podem observar, essa foi uma maquete feita da escola. É assim que é a escola. Vejam, aqui temos uma escola. É um pouco como se fosse um campo militar, né? É tudo muito militarizado, né? No centro, nós temos uma bandeira e aqui uma rede de vôleibol. As escolas são feitas dessa maneira. E agora eu vou ler um pequeno exemplar que narra um desses workshops que nós fizemos. Smara, fevereiro, às 9 da manhã, as pessoas se apresentaram para... Havia um tradutor, 24 alunos e o autor. No quarto dia do projeto, eu estou em um prédio plano de tijolos secos com telhado de metal corrugado, como vocês podem ver aqui na foto, sem janelas, sem eletricidade, sem água encanada. Esta sala de aula está equipada com um quadro negro, uma mesa de professor, um piso plano feito de painéis de mosaico. Indispensáveis e permanentemente presentes são os depósitos de areia no chão, nos móveis e nos equipamentos, devido ao pó de areia que vem de fora. Nas paredes estão motivos religiosos e políticos, bem como um mapa com o percurso original da fronteira, filas de desenhos e também imagens de parques verdes e palácios barrocos. Eu mostrei aqui no início, aqui, olha, a parede, vocês podem ver aqui um parque barroco. Essa é a sala de uma das diretoras da escola. Vamos voltar para a sala de aula agora. Então, nós temos aqui na sala uma boa impressão, apenas uma porta, uma janela, não há eletricidade. Todos muito concentrados. É bastante escuro, porque é muito quente lá fora. Essa professora está motivando as crianças com doces, com balas, e se a resposta estiver certa, a criança ganha um presentinho, não? Um doce. E foi muito interessante também como essas casas são construídas de tijolos feitos de areia. Só chove a cada 5 ou 6 anos, e se chover, elas são destruídas, as casas. Nesse local, havia uma nova escola, o campo foi destruído e um novo edifício escolar foi construído, uma nova escola.
foi pago pela Fundação IKEA. E era uma empresa que começou a construir essa escola e financiou a IKEA. Por quê? Eu perguntei, eles disseram, vocês sabem que há um conflito político no Marrocos, e no Marrocos eles queriam fazer um grande supermercado da IKEA, uma loja, mas ao mesmo tempo o governo sueco queria que fosse reconhecido diplomaticamente o Saara Ocidental. E, nesse momento, o Marrocos disse, se vocês reconhecerem o Saara Ocidental, não há nenhuma possibilidade de construir uma loja da IKEA em Casablanca, no Marrocos. E aí eles fizeram esse acordo. E eles abriram uma IKEA em Casablanca e nos campos de refugiados construíram uma escola. Mas, para mim, foi muito interessante ver que nesta escola tinha esse degrau, esse pequeno palco. Para mim foi uma informação interessante, porque no novo sistema escolar houve uma nova hierarquia feita ali para o professor. Como a Rosa disse, eu estou muito interessado no trabalho de professor Zizek, que é um pedagogo muito importante da Áustria, e ele trouxe esse conceito muito importante para as crianças. Ele reconhecia sempre o empoderamento nas crianças, e ele é o pai da educação através da arte. E nessa situação de classe, para mim, é sempre interessante observar que é combinada com a situação de hoje. A mesma coisa com uma classe do ensino primário na Áustria. Então, é importante compartilhar também como é o sistema escolar na Áustria. Vocês podem ver, os sistemas não são tão diferentes, mas voltando ao meu workshop, eu trouxe materiais de trabalho como lápis de cor, giz de cera, canetas hidrográficas e papel de desenho A4 de Viena. O tradutor me apresentou as crianças e durante toda a execução do projeto, a tradutora permanece presente no centro da sala de aula, enquanto a professora supervisiona e fica um pouquinho afastada. Aqui está a professora. Veja, ela está lá olhando o celular. Ela não está interessada no trabalho, mas a tradutora, a professora do primário, esteve na Áustria e ela falava um alemão muito bom, e ela estava traduzindo nessa parte. Na Alemanha, eu fui apresentado a atividades e o tema do desenho. As crianças me olharam com entusiasmo e interesse, em silêncio absoluto. A intérprete traduz a atribuição de trabalho para o Hassani, que é o idioma local. Não se trata de terminar o mais rápido possível, mas sim executar os temas com calma e cuidado. Há repetidas indagações para saber se a tarefa foi compreendida. A minha recomendação é retratar objetos que são particularmente importantes para eles. Nós distribuímos as canetas no meio das mesas duplas e cada criança recebe uma folha para desenhar. Sem hesitação, eles começam a desenhar imediatamente. Há um silêncio absoluto e uma atmosfera de concentração, sem exortações. É importante que eu me movimente o mais silenciosamente possível na sala de aula para perturbar o menos possível o processo de formação da imagem e, ao mesmo tempo, poder observar as atividades mais de perto. Acenos motivacionais,
a participação em interações curtas e mutuamente respeitosas representam as únicas e breves formas de contato. Não houve nenhuma interrupção do trabalho e nenhuma preferência. Como eu disse antes, Franz Zizek diz: eu não elogio e não repreendo, eu apenas expresso o meu prazer. Esse bom modo, o artista pedagógico reformista Franz Zizek veio à minha mente nessa situação. E no contexto do contato de campo, os trabalhos das crianças participantes não são comentados ou avaliados. Eles são meramente recebidos com alegria. A motivação, o apoio e a participação devem ocorrer de uma forma limitada. Os objetos retratados pelas crianças são, na sua maioria, desenhados em cores vivas, árvores, plantas, animais e caminhos são representados principalmente em cores realistas. Só quando os utensílios de pintura são trocados, eles sussurram alguma coisa nas mesas, ou o resto era passado com muita concentração. O desenho é feito lentamente, com muito cuidado. De vez em quando, as pessoas param para inspecionar o trabalho dos outros que estão sentados ao lado ou olhar em volta. Às vezes eu vejo que estou sendo observado. Em nenhum momento, no entanto, me sinto como um corpo estranho ou um instrutor. Existe uma atmosfera de trabalho e concentração, atividade e silêncio contemplativo. O prazo foi o seguinte, um total de 2 horas em cada 5 dias de aula consecutivos foram usados para esse projeto. Esses 5 dias de projeto transcorreram de uma forma semelhante, com um clima semelhante. Na maioria das vezes, eu tenho que pedir várias vezes com firmeza, no final das aulas, para terminar o desenho, porque o prazo havia terminado. Agora, eu quero falar sobre contação de histórias narrativas para estimular a expressão por meio de linguagens visuais e o esforço de narrativa gráfica proposto. Especialmente parece para o pesquisador como algo adequado para integrar a questão textual como o desenho de fala ou do que é escrito, que é dado a uma área cultural por séculos. Com essa escolha, respeito deve ser dado às competências de alfabetização da sociedade anfitriã. Essa forma de comunicação vai além das possibilidades de outros tipos de textos. Imagens são reunidas com possibilidades de narrativas escritas, ampliando o seu espectro. Isso cria um potencial mais rico para comunicação e interação. O desenho, que antes era pouco conhecido nesse grupo populacional, é criado na hora em abordagens experimentais sem diretrizes restringindo. O que temos de tarefa é simplesmente o desenho, o que você tocou com sua mão nesse dia. Desenho que você tocou, o que deve ser desenhado é o que é pessoalmente significativo ou agradável para você, interessante. Então, no final, coletamos tudo, apresentamos e discutimos com a tradutora. O empoderamento para a ação criativa, abertura de expressão gráfica é central. Uma realização aberta permite às crianças chegarem às suas próprias soluções. Soluções pré-fabricadas não são utilizadas. O tema do desenho permite uma conexão com a rotina das crianças e experiências devem permitir
implementação de bem-sucedido para todos os participantes com resultados bons. Temos aqui experiências respectivas e possibilitativas, e dessa forma, a vida, tanto quanto os desejos e ideias dos participantes, podem ser amplas e concretizados. As crianças experimentam alguma coisa nova para elas, assim como o autor, nessas interações transculturais. O princípio de agência é algo que emerge da atitude de empoderamento representada nas situações ensino-aprendizagem. O empoderamento permite a agência como, nesse caso, ser capaz de desenhar e se expressar de forma criativa. Assim, o empoderamento não permanece uma opção teórica, pode ser útil contribuir com a visão orientada a recursos para desenvolver outras perspectivas sobre os problemas existentes. Considerações guiadas por empoderamento e ações da liderança do workshop acompanham os eventos de processo como plenário, dialogar, experimentar, até tornar visível e valorizar ou apresentar contribuições individuais. Eu também entendo a atenção positiva e a apreciação que é transmitida às crianças pelos adultos no ambiente de aprendizagem durante a implementação do projeto como parte deste processo de empoderamento. Desculpem. Aqui temos uma transformação pictórica real, imaginada, transmitida. Os participantes têm tempo e espaço para criar suas próprias imagens. As crianças formulam todos os dias as suas experiências, ações, imaginações, de forma pictórica. Além do que pode ter sido tocado, as crianças retratam coisas imaginárias do seu dia a dia. Essas imaginações podem ser descritas, em parte, como algo positivo e alegre, no sentido de imagens de saudade, e em parte como assustadoras. De acordo com Bettina Ulich, de 2016, aspectos fluem uns para os outros, em invenções pictóricas infantis ou conceitos pictóricos. Desenvolver memória pictórica e mundos pictóricos, imaginar, desenhar ou ver imagens, não são formas de pensar e agir que podem estar separados uns dos outros, mas sim estão intimamente entrelaçados. Tal abordagem conceitual das imagens seria gerada e disposta culturalmente. Revela a perspectiva infantil, imaginativa, inerente às crianças. As presentes descobertas destacam que a narrativa, vista como que pertence constitutivamente ao ser humano, torna o real e o ficcional igualmente acessíveis. Isso pode indicar para a capacidade vital das crianças de gerar sua imaginação em suas próprias narrativas pictóricas. Esses desenhos podem ser lidos como documentos da perspectiva da criança e podem ser valorizados num sentido cultural, comunicativo e educativo. A transferência da narração linguística tradicional para a narração visual, pictórica, acontece. A abordagem até então desconhecida da narrativa gráfica será testada de forma exemplar. Os desenhos geram possibilidades narrativas e de interação, que também podem ser considerados uma experiência educacional. O desenho oferece ocasiões de comunicação. A comunicação não hierárquica, por meio de imagens, torna-se possível. A escrita é parcialmente integrada ao design, ao desenho da imagem. Portanto, isso faz parte da experiência estética, de acordo com Michael Steiger,
no processo narrativo, imagem e linguagem, ao evocar imagens imaginárias, são indissociáveis de qualquer forma. Seguindo ele, a narratividade visual é fundamentalmente essencial nas formas educacionais. Na observação de imagens, nenhuma interpretação, geralmente válida, possivelmente restritiva, é buscada. Em vez disso, na recepção, pode-se perguntar o que é colocado no espaço pictórico sobre a vida das pessoas neste ambiente específico. A narrativa tem, tradicionalmente, desempenhado um papel importante, especialmente na interação social e cultural dos antigos sarauís, povos migratórios berberes do deserto. A pintura e intervenções gráficas como meio de comunicação, por outro lado, são pouco difundidos. A narrativa pictórica das crianças participantes mostra objetos como chuteiras e escovas de dente e surgem inúmeras imaginações que podem ser pensados como desejos sonhadores e alegres, como campo de futebol verde, árvores em flor ou cobertas de frutos, porque não existem na realidade deles. Além disso, coisas culturalmente significativas como uma bandeira, uma palma, é um sinal culturalmente tradicional que são mostrados. Como o próprio autor, e como eu testemunhei, a bandeira Sauari está presente durante a chamada da manhã, antes do início das aulas. As bandeiras têm uma parte muito importante no dia a dia. Outros motivos de imagem, como a palma da mão, são desenhados caso a caso nas cores da bandeira nacional. Além disso, são registrados detalhes da imagem que não são visíveis no local e não estão realmente presentes, mas aqui acontecem na imaginação das crianças e nos seus desenhos. Entre outras coisas, temos o campo de futebol verde, possibilidades de várias cores, chuveiros, campina, menina de cabelos louros. Há uma proximidade no conteúdo de imagens de saudade penduradas nas paredes das salas de aula. Possíveis fontes a serem consideradas incluem experiências transculturais. Devido à grande ênfase que os sarauís têm na educação e às décadas de contato com instituições educacionais, existe um intercâmbio entre fronteiras. Além disso, as imagens comumente conhecidas são vistas localmente por meio de consumo de programas de televisão. Eu quero mostrar a vocês, vamos no final, algumas impressões aqui, vocês podem ver, plantas, grama, não tem nada de grama lá. Vocês estão vendo aqui o trabalho, explicações de como as crianças criam seus desenhos, seus ramos. Para mim foi muito interessante trabalhar com essas crianças e ver todos esses projetos, mas no final eu fiz um segundo workshop com meus colegas da Escola Superior de Pedagogia. Eu queria trabalhar com os professores da escola primária, do ensino fundamental 1, e trabalhei antes com professores desses campos. Um colega, o professor Eva Unterweger, ela é professora de psicologia, ela fez algumas palestras para esses professores numa pequena sala, e a sala era muito escura, não era um local muito agradável, e aí eu tive a ideia de trabalhar com essas mulheres fora do prédio. Aqui era dentro e fora. Esse foi o parque do Ministério da Educação, aqui nesse campus do Saara Ocidental, e pedi que as mulheres saíssem
levassem as mesas e as cadeiras para fora e trabalhassem do lado de fora. E trabalhamos com eles, e a proximidade com as crianças, e fizemos trabalhos de arte e educação. Fiz também alguma narrativa gráfica. Eu queria obter informações sobre a situação de trabalho deles. Como eu disse a vocês, eu conheço a situação de professores elementares na Europa, na Áustria, mas não conhecia nada da situação de professoras de ensino fundamental 1 nos campos do Polisário saariano. E aí saí com essas professoras e fizemos comunicação com imagens gráficas, desenhos, falamos sobre os desenhos nessas situações que foram apresentados, trabalharam no jardim. Foram 4 dias em que trabalharam, e aqui eu me sentia um pouco um instrutor, porque elas estavam sentadas, eu ficava em pé. Aqui atrás temos o ministro do Saara Ocidental, que temos do tradutor, intérprete. E aqui temos um exemplo da narrativa gráfica, como criam essas narrativas gráficas, como é no trabalho delas. Explicaram, mostraram, fizeram anotações. Esse cara estava traduzindo o tempo todo, e assim eu podia me comunicar com elas. Era uma atmosfera muito interessante. E, como eu disse no início, tinham esse problema com os materiais que construíam suas casas. Aqui são tijolos de areia seca, é assim que constroem suas casas. E vem, se chove, tudo cai. Por trás, você tem uma nova geração. Temos aqui de concreto, que são esses tijolos de concreto. É uma situação nova, mais sólida para a próxima geração. E eu também vi como eles criam esses tijolos. E imediatamente eu tive a ideia de por que não trabalhar com esse material com os professores. E aí eu fiz uma oficina de cerâmica com eles, como criam esses tijolos. E aí eu fui ao deserto com o ministro da Educação para um local no deserto em que você encontra esse material especial para criar essa argila. E tudo para mim era muito experimental, porque eu não sabia como fazer, mas eu experimentei. E depois nós trouxemos para o local onde nós estávamos morando, e junto com água eu criei argila. Eu fiz argila. Foi uma material que permitiu uma experiência completamente nova para eles. Para mim também foi um experimento, que era um trabalho manual. Então, primeiro eu tive que explicar como funcionava, e depois eu expliquei a elas o que fazer, porque eu queria que elas criassem 2 animais. Um animal que representasse os professores e um que representasse os alunos. Essa mulher, e havia 25 mulheres, infelizmente não havia nenhum homem, elas criaram esses animais, fizeram esses animais de argila, e depois a próxima tarefa foi escrever histórias sobre eles, explicando por que tinham usado o gato como professora, o ratinho como os alunos e etc. E aí elas explicaram. Foi muito interessante para elas. A cor da cerâmica não era brilhante o suficiente, então elas
pintaram os bichinhos de cerâmica. Vocês podem ver aqui que elas usaram um pedinho de vidro no nariz, no focinho, né? Foram muito criativas. Então, no final, elas apresentaram as suas histórias e uma delas fez uma viagem até o deserto ocupado e nesse deserto há essas inscrições feitas na pedra, na areia, e foi muito interessante comparar essas citações históricas com o trabalho das professoras e em argila. No meu texto, eu também escrevi uma crítica, porque às vezes, eu sou criticado sobre o que é colonial, o que é pós-colonial. Então, eu escrevi no meu texto uma crítica e uma conclusão. Os desenhos e a criatividade não são capazes de mudar as condições de vida complexas, apenas permitem várias formas de representação, visualização e compreensão. Os resultados das ações criativas podem estar prontos para recepção. Os processos de desenho, a própria ação criativa, podem, em certas circunstâncias, trazer o autoempoderamento, a experiência de poder se expressar. Essas experiências subjetivas não são demonstráveis no momento. Para processos educacionais, as possibilidades de criatividade, de desenho, podem ser utilizadas de uma forma flexível. Assim, existe a consciência de que, devido a esse leque limitado de ofertas de ensino-aprendizagem, não é possível influenciar situações complexas como as dos acampamentos descritos acima. Na melhor das hipóteses, pequenos impulsos podem ser definidos. No terreno, no local, as pessoas decidem por si próprias o que é apropriado para elas. Isso deve ser visto como parte da igualdade, do empoderamento. E, como conclusão, a linguagem visual das crianças e dos professores torna-se compreensível como um aspecto da educação e também como um autoempoderamento. Expressar-se e comunicar-se por meio de linguagens visuais é apresentado como uma forma de agência, de fazer-se representar. O uso do desenho é entendido como um recurso. As imagens permitem a comunicação não verbal e também fornecem estímulos narrativos. A escolha do tópico garante que o que as crianças retratam tem a ver com elas mesmas, suas vidas, suas expressões individuais e ideias. Novas coisas são experimentadas, recursos são aproveitados. Como exemplo descrito acima, a implementação de uma perspectiva de empoderamento nos sistemas escolares, considerando as situações e necessidades iniciais, é possível. As crianças e professores dessa parte do Ramada Argelina, em cujo ambiente não há flores nem frutos em crescimento, imaginam-se tocando árvores frutíferas. Por meio dos desenhos, elas criam documentos que podem tornar compreensíveis as perspectivas das crianças nos espaços de educação e comunicação culturais. Elas mostram, nas situações de ensino-aprendizagem descritas, além das habilidades de desenho e imaginação, muita vivacidade, comprometimento, consciência e alegria. Esses resultados, bem como a abertura do povo saharaui à educação, aparecem como recursos reais. A atenção dispensada pelos adultos às crianças que participavam e seus desenhos no âmbito que foi realizada a experiência também é considerada como empoderamento pelo autor. Pode-se compreender a grande valorização da educação
por parte da sociedade saharaui, como um significativo gesto de empoderamento por parte das próprias pessoas interessadas. Eles têm moldado autores há muito tempo. A perspectiva orientada para os recursos descritos acima, na forma da atitude e atividade, pode permitir que coisas novas sejam experimentadas e tornadas visíveis para o mundo exterior, com base no que é realmente possível para as crianças fazerem. A perspectiva de empoderamento pode, assim, ser entendida como contra-passividade, pró-participação de todos e como uma proposta para proceder de forma criativa e de acordo com as necessidades para enfrentar as condições que eles se encontram. É isso. Muito obrigado a todos. Esse é o último slide. Muito obrigado. Nós temos duas perguntas. Um livro pelo PGE, do MAC, e Programa Interunidades, em duas versões, tanto em papel como na versão online, virtual. Tá? Então, Okay, perfect. deixa eu verificar aqui. Perfeito, que ótimo. Perguntas. Tem uma pergunta já aqui para o professor Rolf, né? A questão religiosa, no caso do islamismo, teve alguma influência nos desenhos? Por exemplo, em relação ao abstracionismo e figurativismo? Essas questões culturais apareciam ao longo do seu trabalho? Aqui não tem o nome, né, da pessoa que fez a pergunta, mas nós já temos uma outra pergunta na sequência. Yep. Ok. So as I told in Bem, então, como eu disse na minha palestra, o aspecto cultural e esse contexto muçulmano é muito importante por causa da alfabetização textual e visual. Houve um tipo de intervenção política de trabalhar com as crianças com arte, com educação artística, porque normalmente no currículo não há nada de arte. Isso foi uma coisa completamente nova. Também havia duas professoras nesse grupo de 25 mulheres que eram as professoras um pouco destrutivas do Corão, as professoras de Corão. Elas não queriam trabalhar conosco. Foi a única coisa em que houve um problema nesse projeto. De resto, não houve problema algum. Então, a religião não foi tão importante, não teve um peso tão grande ali. A situação do Polisário
é um desastre tão grande para eles, e é tão político já, que agora a religião está ficando mais forte, porque eles estão nessa situação do acampamento há 45 anos. Então, estão tentando ser mais ativos, os mais velhos estão muito frustrados, os jovens estão ficando mais atuantes, então a religião está ficando mais importante. Uma coisa que eu também reconheci é que agora, na minha última viagem para o acampamento, agora eles têm eletricidade. Então, de manhã, nós tivemos que ouvir essa nova possibilidade muito alto. Eles ouvem as preces e nós estávamos fomos sempre muito protegidos. É difícil de chegar nos acampamentos e para ir de um campo para outro campo, de um acampamento para outro, é bem complexo. É muito restrito, você precisa de proteção, de permissão, uma série de documentos e carimbos. Não dá para andar sozinho, de forma alguma. Porque também é possível que você seja sequestrado. Desculpe. Posso? Sim. Essa pergunta foi do Evandro Nicolau, né? E a próxima pergunta é da professora Mirka Bonanno, né? Ela pergunta: professor, o senhor observou diferenças significativas entre os desenhos de meninos e meninas? Há mais perspectivas de um ambiente diferenciado, mais em um do que em outro? No, it was for me very Não, interesting. para mim foi muito interessante. Eu conheço o trabalho de Arnold Stein, que fez desenhos infantis em toda a parte do mundo, e estava muito ciente, ou havia uma confusão de que as meninas sempre desenhavam com saias, eram desenhadas com saias, e também essas crianças no Saara Ocidental vivem em casas com tetos planos, mas sempre desenham esses tetos angulados. Então, você tem esse senso comum por toda parte, mas eu não vi muita diferença entre desenhos de meninos e meninas nessa situação, porque talvez seja também algo relacionado com esse trabalho que tinham que desenhar aquilo que tivessem nas mãos naquele dia. Então, uma escova de dente é uma escova de dente, um sabonete, sapato também. Então, as chuteiras, a maioria das chuteiras foram desenhadas por meninos e não meninas. Talvez, um pouquinho, havia uma pequena diferença, havia um impacto social nesses desenhos, mas não era tão óbvio como você pode ver, talvez, na Europa e na América do Sul, através dos seus desenhos. E também não estavam acostumados a desenhar. Então, desenho para eles não era uma coisa que fazia parte do sistema escolar e nem algo que fizesse parte da vida em casa. Essa sua fala, a pergunta da Constança Lucas. Ela te pergunta se o desenho está presente nas aulas do dia a dia. Yes and no, as I showed you there. Sim e não, como eu mostrei algumas sinais, alguns desenhos na parede, dá dinheiro para o mendigo, proibido, não proibido. Eu também mostrei os pôsteres de castelos europeus e coisas assim, de montanhas europeias, como Alpes e coisas assim, que são mostradas, mas não tanto, era mais eles colocam papéis
ou jornais, eles fazem uma decoração, digamos, essa decoração plástica que você tem, por exemplo, de papel de embalagem, eram utilizados como decoração. Então, essa influência ornamental era mais forte do que os desenhos e pinturas das pessoas, ou artistas, e das crianças. Ok. Professor Rolf, a Vera Lúcia Silva Souza pergunta: os desenhos das crianças demonstram suas ansiedades pelo que não podem viver em suas tendas, em seus lugares de vida? É uma pergunta. Se esses desenhos demonstram essas ansiedades. E como os professores os incentivam a vencer essa situação existencial? Yeah, Sim, I showed you they eu show mostrei, eles mostram que elas ceiam, porque árvores com cerejas não existem no Saara Ocidental, mas conhecem, elas viram essas imagens. Eu acho também uma coisa que eu esqueci de dizer, que às vezes essas crianças têm a oportunidade de ir no verão, é muito quente no Saara Ocidental, eles vão a residências na Espanha, na Áustria, na Alemanha, e ficam por um mês nesses países. Então, lá, viram, é um local onde elas veem essas árvores e essas coisas. Eu acho que elas, como dissemos, elas agora desenham essas como um tipo de mundo dos sonhos, é um conto de fadas, é a imaginação delas. Para mim, era tão importante conectar esse trabalho com o trabalho de Franz Tischer, que foi a primeira pessoa que reconheceu que as crianças são muito fortes na sua imaginação. Não precisam tanto das fotos para copiar, elas têm as fotos, as imagens dentro delas. Eu acho que todas essas crianças têm algumas conexões a países europeus, mas apenas um espaço curto de tempo. Não ficaram tanto tempo na Europa. É suficiente passar um dia na Europa, num desses países, e ver uma cerejeira. Então, para os professores, como eu disse, não estavam interessadas nesse trabalho. A maioria dos professores estavam ali no canto, nem reconheciam o que as crianças estavam fazendo. Para elas, era um tipo de passatempo. E para as professoras que trabalharam juntas nos workshops, eram professoras que estavam interessadas em fazer isso, mas foi voluntário, não foram forçadas a fazer esse workshop. Foi um grupo especial. Na Áustria e no Brasil, temos também professores muito interessados e motivados e professores que não são tão motivados ou interessados. A mesma situação acontece no Saara Ocidental ou na Áustria. Professor, enquanto a gente aguarda mais perguntas aqui no chat, eu vou fazer alguns comentários e uma pergunta também, né? Em primeiro lugar, né, eu queria elogiar a sua coragem, né, de estabelecer uma ruptura, né, com o eurocentrismo da arte e educação, né? Então, é uma inovação, né, para um arte educador de Viena, né? E a minha pergunta é a seguinte: por que, professor, as proposições da livre expressão, da autoexpressão, do ateliê do Francisek ainda é adequada à sua investigação e, ao invés de levar para a sala de aula imagens, como está proposto na Arte e Educação Contemporânea, em projetos como o DBA e outros projetos que trabalham com a imagem da arte no ensino da arte. Então, fica aqui essa pergunta, me ficou essa pergunta, e você, como artista, eu acho que tem uma reflexão sobre isso. Yeah, thank you very much for that Sim, question. muito obrigado, Rosa, pela pergunta. Eu acho que a situação na Europa Central mudou drasticamente. Nós não falamos mais sobre aprender a escrever, ler,
contar nas escolas. Não estamos falando sobre estética, sobre arte, sobre dança, pintura, desenho e performances, coisas assim. Acho que a situação é um pouquinho como 100 anos atrás. As crianças são muito fortes, elas têm essa imaginação, essas habilidades, mas o sistema quer outra coisa das crianças. Estamos falando de pessoas criativas que precisamos para as indústrias, mais ou menos, no tempo, precisamos de pessoas que estão sempre consumistas, que querem comprar o tempo todo e não são criativas do seu jeito, só fazem o seu trabalho como são orientados e não são criativos. Isso é uma pena e é um grande problema. Não sei como é a situação no Brasil, mas eu acho que talvez seja um pouquinho parecida. Portanto, eu pensei na situação de pensar com as crianças e pensar quais são seus sonhos, seu futuro. Você só precisa de papel e lápis para fazer isso. Você não precisa de um smartphone, você não precisa de um app. Você pode trabalhar com a sua imaginação, é uma coisa muito forte. E no Polisário, no Saara Ocidental, eles não têm nada. O que é importante para eles é a educação, o ensino, é o valor único que eles têm. Eles levam por toda parte. Se eles puderem fazer de novo, eles não esquecem do que aprendem. Em outros países, na Áustria, na Alemanha, são tão ricos e o sistema escolar é tão ruim, eu acho que é um desastre. Na nossa educação poderia ser uma das chaves para solucionar isso. O campo da arte, que vocês sabem, a arte-educação está em algum lugar à margem do currículo, de fato, fora do sistema escolar. Algumas pessoas querem deixar fora do sistema escolar à tarde, no fim de semana. Então, esse projeto do Franz era fora do sistema escolar, mas foi muito influente no sistema escolar. Eu acho que há muito a se fazer. Portanto, essas conferências internacionais são tão importantes. E eu acho também que as crianças no Saara Ocidental entenderam que é muito importante esse trabalho. Foi uma oficina muito pequena, mas eles têm aquele sentimento de que era muito importante para elas. Em pequenos workshops permitem mudar muitas coisas. O que acontece nas escolas, tudo que faz parte no ensino elementar, e se as crianças não têm essa exposição, tem problema o resto da vida, mas às vezes a formação dada para ensino secundário ou superior, mas todo mundo sabe que deve ser muito importante desde o início da educação das crianças, mas acho que mais importante focar outras partes do sistema educacional. Na Áustria e na Alemanha temos essa situação, temos o ginásio e temos as escolas secundárias, digamos assim, generalistas, e que foram divididas. Então, eu não gosto dessa ideia, porque é uma coisa muito elitista, muito específica, e a outra é muito ampla. Será que eu cheguei aí? Foi contemplada e me remete um pouco a essa visão dos pioneiros da arte-educação, né? Eles foram descritos pelos contemporâneos, como a Carrie Friedman, por exemplo, como profissionais que idealizaram um futuro melhor pelas crianças por intermédio da arte-educação. E eu acho que esse princípio é um princípio que a gente não pode descartar, mesmo na contemporaneidade. Eu acho que seu trabalho ele traz isso de uma maneira muito clara e corajosa também. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para você, Rolf, da Carmen Aranha. Ela pergunta se a sua pesquisa vai continuar. Yeah, but I think sim, mas eu acho que não no Saara do Ocidental. A situação está piorando com o governo Trump e o governo Biden.
eles apoiam o sistema marroquino. A situação, eu acho que o Saara Ocidental não tem chance, não vão conseguir recuperar o território deles, então é difícil ter acesso a essas pessoas. Tivemos uma troca durante 4, 5 anos, e as pessoas do Saara Ocidental vieram a Viena e fizeram workshops na nossa universidade, mas agora, primeiro, temos o coronavírus, que é um problema, e a situação política também é um problema. A mesma situação em Israel, também no Saara Ocidental, é tão determinista, e o Marrocos faz parte da União Europeia e é um parceiro muito importante dos Estados Unidos, e eu acho que as áreas ocupadas do Saara Ocidental não serão mais liberadas ou libertadas. Eu acho que há um desastre à vista. Então, para a Europa, esse muro de vergonha de 2.500 quilômetros é um muro de segurança para os refugiados, porque eu mostrei a vocês o mapa do Marrocos e do Saara Ocidental, e ao lado tem as Baleares, não são as Baleares, as Ilhas Canárias, da Espanha, e essas ilhas seriam imediatamente ocupadas pelos refugiados da África, como temos a situação, por exemplo, em Lesbos, em outros locais, como a ilha de Lesbos, na Grécia. Então, é uma situação péssima. Eu não posso fazer isso nessa situação. Eu vou continuar aqui na Áustria. Nós temos essa situação também na Áustria, no sistema escolar, de trabalhar com as crianças. E eu sempre tive a oportunidade de ir a outros países para conferências e coisas assim. Eu quero ir para as escolas elementares, fazer esses workshops lá. Eu fiz também em São Paulo. Eu fui a uma escola elementar, primária em São Paulo. Então, esse é um workshop que continua, nunca acabou. Eu acho que você já respondeu uma pergunta que vem na sequência, mas eu vou reiterar essa pergunta. Quem sabe você pode expandir mais, eu vou acrescentar algumas coisas também. É da equipe do MAC, eu acho que é da Carmen, essa pergunta que segue. Que a pergunta é a seguinte: como essa rede de acesso, né, de organização dessas ações que você realizou, como essa rede se organiza? E como você vê isso, né, após a pandemia, né, porque durante a pandemia você já conseguiu responder, você respondeu, né, e essa rede maior que a gente poderia estabelecer, se você acredita nisso, até em termos mundiais, né, de pesquisadores que poderiam abraçar essa sua proposição, né? Como o Cizek foi o pioneiro da arte e educação, quem sabe você é um estudioso e responsável, até responsável pela preservação do material da escola do Cizek nas suas pesquisas, né? Então, quais seriam as principais instituições envolvidas num projeto assim internacional para levar avante essas suas ideias, né, que se enquadram, né, numa proposta decolonial e que observam o contexto de aplicação, né, de um trabalho de arte e educação, o respeito pelo contexto cultural? Bem, na minha pesquisa, no trabalho de Cizek, como eu disse na última vez, existe uma grande coleção de desenhos infantis no Museu de Viena, mas nos arquivos ninguém pode ver, não há acesso a esses trabalhos. E há um trabalho de pesquisa que eu fiz para avaliar tudo, e eu numerei todos os desenhos, olhando as histórias das crianças, mas esse museu de Viena não é muito aberto para fazer uma exibição dessa coleção. É uma vergonha isso, mas o trabalho dos trabalhos infantis não é ainda tão forte. Há 100 anos atrás,
artistas como Zizek e outros que viram o potencial desses desenhos das crianças e atualmente não se vê tanto isso, as pessoas não querem enxergar, falam de arte contemporânea, mas os desenhos das crianças não são tão interessantes para o sistema. Nós podemos discutir por que disso. É um pouquinho estranho, talvez daqui a uns 10 anos isso mude, mas eu tentei trabalhar falar do potencial dos desenhos das crianças, mas como eu já disse, também nos sistemas de pedagogia, né, o sistema de ensino médio é forte, mas no ensino fundamental não está tão focado nesta área, que é mais importante do que o ensino médio, não é? A parte do ensino fundamental. Mas tudo é feito no final. Eu sou professor da universidade, mas o que eu posso mudar na vida dos meus alunos? Os alunos, os professores do ensino da educação infantil é que podem mudar de uma forma positiva ou negativa, podem alterar a vida das crianças na educação infantil. Então, eu não sei como é que isso vai continuar. Para Zizek, ele foi tão internacional, foi tão importante. E em Cuba, eles também sabem, nos campos, acampamentos dos índios também, eles sabem que tem essa cultura, essa herança cultural tradicional e não uma cultura europeia. Isso foi muito importante. Eles foram forçados a trabalhar com a herança europeia, com o sistema escolar europeu. E nós sabemos o que está acontecendo no Canadá, com essa... Foi uma catástrofe, né? Se não respeito à cultura indígena local. Deixar as crianças fazerem o que querem e elas saberem os seus pontos fortes e conseguirem trabalhar isso. Isso é um importante aspecto do empoderamento. Um pouquinho, né, do que nós estamos conversando até agora, mas tem muita pertinência, né, no seu percurso, né, de pesquisador também. Porque os pioneiros da arte e educação, muitos foram artistas. O Francis Zizek era artista, o Lohenfeld criava arte também quando ele era criança, né? Então, eles tinham um vínculo com o processo criativo em arte. Exceção feita ao Herbert Reed, que trabalhava com a questão filosófica, não é? Mas eu queria, então, a minha pergunta é a seguinte: como o seu trabalho de artista ilumina ou clareia, enfim, ou te dá instrumentos para você realizar o seu trabalho junto às crianças e professores? Thank you for that question. Yeah, for me it's very important. Obrigado por a pergunta. Para mim é muito importante ser artista e ser um professor de arte e educação. Zizek também, primeiro ele era um artista e depois ele parou de pintar para trabalhar com as crianças de uma forma, num processo artístico. O trabalho artístico dele foi o trabalho com as crianças. As crianças não sabiam que ele era um artista, mas sentiam o poder, aquela força que ele defendia essa ideia de uma forma segura, né, com uma segurança de quem conhece. E em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, na Áustria, havia outros educadores falando sobre Zizek, mas eles disseram na época que as crianças e as escolas são tão fortes que não precisam de professor de artes, eles fazem já tudo sozinhos, mas não é verdade, eles precisam de uma pessoa que esteja no centro dessa área. Ele ou ela não precisa estar na sala, mas influenciar a situação. Eu fiz algumas entrevistas com os alunos de Zizek, e eles disseram que não sabia que ele era um professor, e ele não estava presente na sala, mas essa atmosfera, a sensação na sala era muito forte, e era uma grande fonte de inspiração. É importante dizer que nos
eu não podia me comunicar com as crianças nesses workshops no Saara Ocidental, eu não podia conversar com elas, só através, mas achava que eles faziam um ótimo trabalho. E havia uma ótima interação e uma boa sensação, né? O sentimento era muito bom. Então, é importante ter mais artistas no sistema escolar, né? Na educação. Eu estudei na Escola de Artes Plásticas de Viena e estudar arte na Academia de Arte, que é aluno do 2º ou 3º nível, eles sempre falam sobre arte contemporânea, mas não falam da educação, da arte e educação. Então, agora, os artistas não querem ir para as escolas, não é bacana, né, dar aula, e é uma pena, porque isso não só na arte, mas em outras áreas, é importante que os melhores em cada área estejam nas escolas e trabalhem com as crianças e aprendam com as crianças, porque é um processo interativo de aprendizagem, que é muito importante. Obrigada pela resposta. E eu queria comentar com você que tem uma passagem, que me intriga no livro que o Viola escreveu sobre o trabalho do Francis Zizek, o Children's Art. Ele diz numa passagem que o Zizek, quando uma criança não era criativa, ele chamava a mãe e recomendava à mãe, né, que tirasse, enfim, resumidamente, a criança da escola. E me chama a atenção, né, isso. Então, eu queria saber se isso também acontece com você, né, porque num campo onde a livre expressão acontece, né, por que não aconteceu em relação a essa criança e por que não se tomou nenhuma iniciativa de outro procedimento? Tem uma pergunta recorrente nos cursos de formação, e você deve ter contato com ela certamente, né, que os professores afirmam que os alunos dizem, eu não sei desenhar. Eu queria saber se isso acontece, né, nessas propostas que você realiza, se nessa pesquisa em específico isso ocorreu, me parece que não, e como você orientaria, né, um professor que vai trabalhar com a autoexpressão e com a livre expressão, com o imaginário infantil, com as experiências que a criança tem, né, diante de uma afirmação como essa, que parte da criança. Yeah, I'm a lot of because I'm teaching at the university. Porque eu dou aula nas universidades de artes aplicadas e artes plásticas e também na escola de pedagogia, e os professores de ensino fundamental não são artistas. A maior parte fala, eu não sei desenhar, eu não consigo. Mas sei lá quem foi, se foi o seu professor de alguém na sua educação, tem que haver uma educação, uma situação onde eles tiveram esse problema na escola e ficou essa coisa dramática, né? E aí eles sempre acham que não conseguem desenhar, mas desenhar deveria ser uma coisa normal na vida das pessoas, como conversar, como andar, como escrever. E eu sei que a situação de Zizek foi um grupo muito especial de crianças que eram muito talentosas, e nas entrevistas com os alunos que foram alunos dele, eles disseram que era difícil para eles estar nessa sala, porque eles achavam que os outros eram muito mais talentosos e eu não tinha tanto talento como esses outros. A maior parte eram meninas que de 8 a 12 anos achavam que eram menos talentosas que os meninos, e alguns dos alunos pararam de frequentar as aulas, e não foi o Zizek que retirou-os. Essa parte do grupo de Zizek tem que ser
conversado, é algo que se deve falar separadamente, porque se você não é um artista, há pessoas que querem ter o seu próprio ponto de vista, e com Zizek, ele queria ter ele era muito enfático com relação às suas ideias. Não sei quem não é um artista, ele escreveu outra coisa, que foi a visão de uma pessoa que escreveu alguma coisa sobre o Zizek. Wheeler não sabia, o Zizek não sabia o que Wheeler estava falando, e nem o que ele estava fazendo no seu trabalho. Agora, vamos falar com algum pesquisador de outros países. Viola, que a gente, para eles, tem a visão só dos 30, a gente está vivendo 80, 90 anos depois, não é apenas Zizek. Em alemão, em todos esses textos, eles falam outra língua, então há um pouco de mal entendido nessa parte. E Zizek tem grandes problemas na universidade de educação aplicada, ele queria mudar, porque a escola se tornou tão importante, tão popular, e outros professores lá, cara, não é ambicioso, qual seria a palavra? Não estavam felizes com as ideias dele e que queriam tirá-lo. Queria tirar em 1944. Então, todos os sistemas escolares temos esses aspectos. Não sei qual é a palavra em inglês agora, mas eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Que sempre há esses problemas que as pessoas podem não gostar das suas ideias. Agradecer, né, por esses esclarecimentos da pergunta que eu realizei e também elogiar a sua proposta, né, das crianças desenharem o que elas tinham tocado com a mão, né, no dia, que nos lembra a ideia do Elliot Eisner, né, que nada que está na sua cabeça, né, não deixou de passar pelas mãos, né? Esse plano do sensório motor, da infância, né? Do corpo, da percepção. Então, eu achei um enunciado brilhante, né? De tarefa e uma entrada, assim, que você teve com eles, para que eles pudessem se identificar imediatamente com a proposta. Bom, eu quero agradecer, né, imensamente a todos, né? E eu vou agradecer também aqui a equipe do MAC, né? O Bruno Calado, Marilda Jaforov, Marta Silento e Timac, e Sérgio Miranda, da comunicação do MAC. E também agradecer os tradutores, a Laura Mortara, Denise Lima, Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. E eu vou informar vocês também que nós vamos retornar às 14h30, né, com a presença das professoras da UFES, né, a Moema Martins Rebouças e a Adriana Magro, com a mediação da professora Carmen Aranha, né, como parte do nosso simpósio. E também reiterar que as palestras, tanto do Rolf como dos demais palestrantes, serão publicadas pelo PGE, e tanto na versão em papel, no livro, como na versão online, virtual. Tá bom? Então, eu agradeço a todo mundo, em especial ao Rolf aqui, pela brilhante participação, e nos vemos mais tarde. Se ficou alguma pergunta no chat, depois o Evandro vai dar um jeito de fazer chegar ao Rolf e ele vai poder responder. Então, bom dia a todos e todas e todes. Thank you very much. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Bye bye. Tchau.